Então, para ilustrar aqui o processo de sincronização, ele, inicialmente, o que vocês estão vendo aqui, essa parte aqui é a luva. Internamente aqui está o cubo do eixo, a mola detente por baixo aqui e a esfera, que faz o travamento. Esse aqui é o anel sincronizador. E desse lado aqui é o anel de engate. Então, inicialmente, o primeiro processo, quando o motorista for fazer depois que fez a seleção, for fazer o movimento de engate, essa luva aqui, acionada pelo garfo. Então, nesse caso aqui, ele vai correr para a esquerda. Depois, em que essa luva estiver vindo para a esquerda, encontrar com os dentes aqui do anel sincronizador. Com as duas rotações aqui, entre eixo, luva e o anel sincronizador, a engrenagem vão ser diferentes. Então, esses dentes aqui eles vão se chocar, vão se encostar aqui no anel do anel de bloqueio e ele não vai conseguir girar para fazer com que essas estrias aqui passem diretamente pelo vão dos dentes aqui do anel sincronizador. Então, nesse momento, que a gente está falando de um período de tempo bem curto, alguns milissegundos, ele vai pressionar o anel sincronizador contra o cone de fricção que está por trás, aqui por baixo aqui desse conjunto. Então, quando esse anel aqui do sincronizador, que é chamado, como eu já falei antes, é chamado de anel de bloqueio, ele gera essa resistência ao movimento, é gerado internamente aqui o torque de sincronização. Esse torque de sincronização, ele é proveniente da força de atrito, então do momento de atrito, ele faz com que a engrenagem ou o eixo, eles sejam sincronizados. Aí depende de qual do fluxo de torque, qual deles está montado indiretamente ou diretamente ao eixo piloto. Depois a gente vai ver isso lá na inércia equivalente. Depois que esse torque de sincronização ele é gerado e faz com que a engrenagem ou o eixo ele desacelere ou acelere para atingir a mesma rotação, quando estiverem sincronizados, esse anel de bloqueio aqui ele desloca lateralmente, girando, e deixa livre o vão para que esses dentes aqui das estrias passem diretamente no vão do anel de bloqueio, do anel sincronizador, e depois, como as duas estão sincronizadas mesmo, ele consegue engatar diretamente no anel de engate. Uma vez feito o engate aqui no anel de engate, a mola detente de novo trava na posição final engatada, e aí o fluxo de torque ele pode vir da engrenagem, passa aqui pelo anel de engate, passa pelas estrias da luva, e aí entra no cubo do eixo e depois vai diretamente para o eixo, ou no sentido do fluxo de torque inverso aqui. Então agora para o cálculo do torque de sincronização. Vou imaginar aqui, por uma simplificação aqui pelo diagrama de corpo livre, que esse aqui seja o anel sincronizador e aqui está o anel de engate e o cone de fricção montado na engrenagem. O que vai acontecer é que durante o processo de sincronização, o motorista ele vai acionar a alavanca de câmbio, o sistema automatizado, e vai empurrar a luva, quando encostar aqui no anel de bloqueio, ele vai empurrar longitudinalmente aqui esse anel sincronizador contra o cone de fricção desse lado aqui da engrenagem. Então, podemos imaginar que, de forma mais simplificada, né, que existe uma força aqui proporcional à força de acionamento lá na alavanca de câmbio, que multiplicado pelas relações de transmissão mais o sistema auxiliar, então ele vai gerar uma força resultante final aqui, empurrando a luva contra o anel sincronizador. Nesse momento em que essa luva ela está bloqueada pelo anel de bloqueio aqui, então a gente pode enxergar que vai surgir nesse contato aqui do cone uma força normal, e essa força normal aqui multiplicado pelo coeficiente de atrito, ele vai gerar uma força de atrito.
o que nós podemos calcular aqui? Então, se a gente usar um referencial aqui, então definir aqui, por exemplo, na direção horizontal aqui, direção X, como sendo o sentido da somatória das forças, então a gente pode dividir essa força aqui normal numa componente que seria horizontal e uma componente que seria vertical, soma de vetores aqui. Vamos definir que esse ângulo aqui, que é o ângulo de conicidade desse cone aqui. Então esse ângulo aqui normalmente ele vai ser chamado de ângulo alfa. Então em função desse ângulo aqui a gente consegue dizer que essa componente da força aqui na direção horizontal, então ele seria, vou escrever aqui para baixo, aqui, Fn vezes seno de alfa. A outra componente aqui seria Fn cosseno de alfa, que a gente não vai usar agora, então vou deixar aqui. Então, aplicando a segunda lei de Newton, nós temos que a somatória das forças na direção x, por exemplo, é igual a massa vezes a aceleração desse elemento aqui, que está sendo movimentado, a aceleração dela na direção x. Então, seria em função do sistema de coordenadas, menos f, mais essa componente da força normal, então Fn vezes seno de alfa, que é igual a massa vezes a aceleração. Vamos considerar que esse sistema aqui, por uma hipótese simplificadora, ela esteja andando com uma velocidade constante, então a aceleração seria igual a zero aqui. Então nós chegamos à conclusão que a força normal em função da força aplicada na luva, ela vai ser igual, jogar o F para o outro lado, então o F positivo dividido por seno de alfa. Assim, podemos definir também que, como a força de atrito, então a força aqui de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito entre essas duas superfícies aqui. Então, nessa superfície aqui do cone, onde está aplicada a força normal, dependente do material entre elas e dessa componente na força normal aqui. Então, a força de atrito seria μ vezes essa força normal, que a gente definiu em relação à força de acionamento como sendo F sobre seno de alfa. Então, a força de atrito vai ser μ vezes F sobre seno de alfa. Então, essa seria a força normal a força de atrito nessa região de contato. O torque, então, do sistema, ele vai ser dado em função do raio de contato. Então, se a gente olhar aqui, nós temos que a força de atrito que vai surgir aqui, ele vai gerar um momento, e esse momento vai ser em função desse raio aqui. Como é um cone, existe uma diferença no valor do raio. Então, a gente vai pegar um raio médio aqui do contato, e esse raio médio a gente vai multiplicar pela força para gerar o torque de sincronização. O que é o torque de sincronização? É o nível de momento de atrito gerado durante esse contato aqui, que vai fazer com que essa engrenagem aumente a velocidade ou diminua a velocidade, ou vice-versa, que isso aconteça desse lado aqui no eixo. Mas vamos considerar, só por uma visualização aqui, que seja em relação à engrenagem. Então, podemos chegar aqui, o torque de sincronização, ele é igual, então, o raio médio vezes a força de atrito. E substituindo aqui, seria o raio vezes μ vezes F dividido por seno de alfa. Essa seria a equação para determinar qual é o torque de sincronização. Como
muitas vezes, ou dependendo da situação, a gente pode ter mais de um anel sincronizador. Então, normalmente, as equações que vocês vão ver no livro, eles vão ser multiplicados pelo número de cone aqui. Então, aqui, o R, ele seria o raio médio do cone. O F é a força de acionamento, que é em função do quanto que o motorista executa de força na alavanca de câmbio. O Mi é o coeficiente de atrito. E o alfa é o ângulo do cone. Essas equações aqui estão no livro, né? Caso vocês precisem revisar elas aqui. Resumindo, então, em função aqui da força proporcional ao quanto que é feito de acionamento na alavanca de câmbio, a gente consegue determinar qual era essa força normal aqui. A partir da força normal, considerando o atrito, nesse contato aqui do cone é gerado um momento de atrito em função do raio aqui, da distância do centro do eixo de rotação aqui até a posição de contato médio, para gerar o torque de sincronização. Então, o torque de sincronização que a gente chegou era TS, que é em função do número de cones, coeficiente de atrito Mi do contato entre anel sincronizador e o cone de fricção, a força de acionamento, R, o raio médio, e o alfa, o ângulo da conicidade aqui. Normalmente, como os anéis sincronizadores eles podem ter geometrias diferentes, então ângulo de conicidade diferente, posição de montagem do raio diferente, e o material pode ser diferente de um anel para o outro, então a outra forma de representar seria abrir essa equação aqui, ao invés de colocar o número de cones, abrir a equação para cada um dos cones separados aqui. Então seria a mesma equação, só mudando aqui, então, Mi do primeiro, do coeficiente de atrito do primeiro sincronizador em relação à posição do raio médio dele, o ângulo de conicidade desse anel sincronizador, mais, e aí os termos do segundo anel sincronizador, mais terceiro, quarto, quinto, o número de anéis sincronizadores que tiverem aqui. A força que todos eles vão sofrer naquela condição que nós adotamos como uma hipótese simplificadora, e que a aceleração é zero durante o acionamento, então a força é a mesma para todo mundo aqui, se a velocidade for constante. Então essa é a equação que a gente vai empregar aqui para determinar o torque de sincronização no sistema. Como um valor de referência aqui para futuros projetos, talvez vocês possam trabalhar. Então, o ângulo de conicidade aqui, a inclinação alfa aqui desse cone, esse ângulo aqui, então alfa, ele, pela literatura, ele é indicado como sendo entre 6,5 e 8 graus, quando utiliza um único cone. Quando tiver múltiplos cones, então esse ângulo ele pode ser maior, de 7 a 12 graus. E existe uma outra forma construtiva também que ele chama de multiplate, que seriam como se fossem pequenas embreagens acopladas. Então o ângulo, não existe cone, né? Nesse caso aqui seriam pratos de conexão, em que o ângulo alfa aqui então seria equivalente a 90 graus. A diferença é que para a mesma força F aplicada em relação a um cone simples ou múltiplos cones, então quando nós temos múltiplos cones, podemos gerar um torque de sincronização maior. Então, dependendo de quanto de torque, de momento que a gente precisa para sincronizar, principalmente nas relações mais reduzidas, que os esforços são maiores, podemos utilizar múltiplos cones, e em relações mais longas, que as inércias equivalentes são menores, por causa da relação de transmissão, então podemos trabalhar com cones simples. A diferença, evidentemente, é no custo do projeto e de fabricação.